Que a paz que excede todo entendimento seja contigo, com a tua casa, bem-vindo. Estamos aqui em mais um vídeo. É um vídeo emergencial devido ao fato de tudo que aconteceu aí pelo mundo afora está acontecendo. E eu quero passar para você aqui muito rápido, tem um recado diretamente do trono para você, algo que veio, eu estava na varanda à tarde, no dia da eleição dos Estados Unidos, e aí sentado ali, quietinho, contemplando o céu, falando com o Senhor, e o Espírito Santo me pegou, e eu quero que ele pegue você também, mas não saia daí. Eu quero que você fique atento, fique focado, fique ligado, porque eu tenho uma palavra que ele pôs no meu coração, eu quero compartilhar com você. Se você não é cristão, se você não professa a fé em Cristo, você pode ficar aí, não tem problema, mas se você professa a fé em Cristo, você é um cristão, eu recomendo você a ficar aí, não sai daí não sai, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, é o que a palavra diz, então vamos ouvir, eu ouvi, então é bom que você ouça também, não vai tomar muito do tempo e eu quero que você fique atento aí ao que ele está falando nesses dias. Mas antes disso, você coloca aí, dá o seu like, se inscreva, confere se a sua inscrição está ativada. E aí faça a sua inscrição, dê o seu like, faça aí o seu comentário. Enfim, compartilhe com algumas pessoas que você queira compartilhar. E bora lá, vamos lá, ver o que o Senhor tem a nos dizer. Mas, antes de tudo isso acontecer, eu quero dizer para você que o cargo mais desejado ou mais visado no mundo há muitos anos é a presidência dos Estados Unidos. E quando ocorreu a eleição, da forma como aconteceu e tudo foi assim numa ascendência e tudo acontecido como aconteceu, eu fiquei contemplando e aguardando aquilo e a expectativa das pessoas chamadas de direita, né? Todos que são de direita, conservadores, incluindo aí todos os cristãos, as pessoas que são conservadoras, levaram seu foco e houve algo assim, há uma expectativa no ar, há uma ponta de esperança no ar de grandes mudanças. Houve ali já algum discurso, já teve alguns apontamentos, mas eu quero que você fique antenado para uma coisa. Existe uma agenda divina, uma agenda que está nas Escrituras. E quem cumpre ela é o Senhor, não é o homem. O homem está dentro dela, mas quem zela por ela é o Criador. E eu vejo que um homem que recebeu como o presidente americano que foi ali, né, votado e ele venceu, ele recebeu um poder em suas mãos. E falando de poder, eu fui lembrando da diferença que há. Existem muitos poderes que são ligados, são entregues, poderes que são dados. Aí ele foi dado um poder, uma cadeira, ele vai voltar, né, a sentar ali naquela cadeira da presidência, bem como muitos países têm ali a sua cadeira, vários presidentes ou governantes que estão ali com o poder, tem aquele poderio todo. E uma palavra me chamou a atenção, que um dia Pôncio Pilatos estava com Jesus já ali do lado, havia sido já flagelado, estava ali do seu lado, e Pôncio Pilatos fala para eles, não sabe que eu tenho poder para te soltar ou te prender, mandar matar, eu posso fazer o que eu quiser. Ele quis dizer nesse sentido. E Jesus simplesmente vira para ele e diz para ele o seguinte: nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse dada. Você só tem aquilo que do alto é dado. E me veio uma questão. O foco do mundo está nessas questões dos poderes que são lançados, a fome de poder, o desejo de poder, a expectativa no poder. E aí os homens sutilmente estão entrando. E o Senhor, ele me alertou em algumas coisas, eu quero compartilhar com você agora. É a hora de você ficar muito fixado e prestar muita atenção, que é um recado rápido, mas é direto do trono do Pai. Presta atenção. Há uma agenda divina sendo corrida. Agora, com este homem, com o poder na mão onde ele está, entenda bem, ele tem poder, mas a autoridade, Cristo diz assim, que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então ele não tem autoridade só no céu, por ser quem é, por ser celestial, mas ele tem autoridade na terra, legal. Então toda a autoridade pertence a Cristo, querendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não, a autoridade toda quem tem é Ele. E há uma agenda divina correndo.
Embora existem várias peças, né, na geopolítica, em tudo que está acontecendo, é bom focar nas Escrituras. E ele vai estar ali. E eu queria só chamar a atenção para você que está aí me vendo, e principalmente a igreja, os cristãos. Principalmente os cristãos. Preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. O fato dele estar ali, ele ser como ele é, vocês já tiveram uma noção, nós já tivemos uma noção, ele já cumpriu esse mandato uma vez, então ele já esteve ali, e você sabe do seu discurso, da sua maneira de falar e de agir, das suas tomadas de posição, e com certeza, dentro da Escritura, eu estudo escatologia já faz 30 anos e sou assim apaixonado pelas Escrituras, pelas profecias bíblicas, por escatologia, pelas profecias do final dos tempos. Nós sabemos que o tempo está terminando e há uma agenda divina sendo cumprida, não é uma agenda humana, mas é uma agenda divina que está sendo cumprida, e na agenda divina está ordenado algumas coisas nas Escrituras. Eu não vou para os textos, porque não é um estudo esse aqui de escatologia, eu só quero passar para você já pronto. Entenda uma coisa, o fato desse homem estar ali, ele vai diretamente avançar contra alguns inimigos no Oriente Médio, isso é notório. Isso poderá gerar assim um desconforto geopolítico e mundial muito grande. Então pode estar sendo exatamente agora. Essa esperança de muita paz, muita tranquilidade, preste atenção, está com todo o cenário, está tudo pronto, está todo armado, preparado, está com um cenário totalmente favorável para que haja um terceiro conflito mundial. Teve a primeira, a segunda, para ter agora a terceira G mundial. Tá tudo pronto, tudo certo, e as pessoas estão com uma expectativa dele. Você sabe que para que ocorra um tratado de paz, para que ocorra alguém que traga paz, é preciso que haja algo muito grande, uma tensão, um temor, uma pressão psicológica, política, financeira, mundial muito grande. Então o cenário está todo pronto. E na hora que esse cenário acirrar e apertar a partir de agora, vão clamar por uma resposta de paz. E você sabe que surgirá alguém com um tratado de paz exatamente nesse tempo. Está tudo favorável, tudo pronto nisso, mas eu quero falar sobre isso num outro vídeo, num outro momento, que eu quero levar você para os textos bíblicos, para a profecia bíblica, e ver que tudo está se cumprindo. Não é o homem que faz por conta dele, é o Altíssimo que tem uma agenda e o homem tem que cumpri-la. Ele vai cumprindo, querendo ou não, é assim que vai caminhando, as profecias estão se cumprindo. Mas tem uma palavra que é direta, mas diretamente com você que está aí me vendo. E esse é o momento que eu clamo ao Senhor, que o Espírito Santo possa tocar em você como tocou em mim. E eu quero dar uma palavra para você que está escrito, e você vai entender já o que ele falou para mim exatamente naquele dia. No dia da eleição, no dia em que eu estava ali sentado na varanda, contemplando, vendo tudo que está acontecendo e buscando e clamando por ele dentro de mim, no meu espírito, ele me deu duas palavras. Uma palavra com dois textos que são a mesma coisa, mas eu quero esmiuçar para você aqui algo, preste atenção. No livro de Isaías, no capítulo 21, no verso 8, diz assim: Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Dia após dia, meu Senhor, eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Esse é o texto de Isaías 21:8, onde ele está dizendo aqui: permaneço na torre de vigia, no posto, eu estou em pé no posto de sentinela. E um outro texto que é semelhante a esse, mas que também acaba sendo até mais escatológico, é exatamente Abacuque. No capítulo 2 de Abacuque diz assim. São dois textos paralelos, mas preste atenção em algumas pontuações aqui. Abacuque 2, verso 1 diz assim: Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, e tomarei posição sobre a muralha,
Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá. E que resposta receberei aos meus questionamentos? Verso 2. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passe correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Você percebe o paralelo desses dois textos, mas o ponto é a torre de vigia. A torre de vigia, e Abacuque é mais claro do que Isaías, porque ele já vai dizer aqui, o Senhor já está dizendo através do profeta Abacuque a respeito dos tempos do fim. Então a ligação entre torre de vigia e tempo do fim, está acabando o tempo e é preciso sentinelas na torre de vigia. E eu sentado ali naquela tarde, isso anteontem, eu sentado e observando e contemplando, ele me falou uma palavra que eu quero dizer isso aqui para você, e não é hora para você tirar ou parar esse vídeo, quero que você preste muito mesmo atenção nessa hora. Quando ele falou para mim isso, eu sentado, e eu nem lembrava onde estavam os textos, e ele disse para mim uma coisa só, veio no meu espírito, e eu quero compartilhar com você. Ele disse exatamente essas palavras: a minha igreja está deixando o seu posto, e por deixar o seu posto, o inimigo está avançando pela muralha, e ele vai atacar tanto, tanto quem estava do lado de dentro da muralha, quanto quem deixou o seu posto. Então, uma palavra de advertência me veio nesse sentido. Aí a minha igreja, é o dono da igreja que falou comigo, a minha igreja está deixando o seu posto, está abandonando o seu posto. E eu quero dizer para você, essa palavra é diretamente para você. Se você intercedia, era um homem, mulher de oração, jovem de oração, você tinha seus momentos de intercessão, de oração, e deixou o seu posto, volte para lá enquanto é tempo. Porque toda advertência que o Espírito Santo nos dá não é para que aconteça o pior, é para evitarmos o pior, porque aquela autoridade nos foi dada em cima do posto que ele nos colocou. O problema é que estão abandonando o seu posto, abandonando a torre de vigia, saindo da torre de vigia e é tempo do fim. Estão saindo, estão tão focados. Agora a igreja sutilmente está depositando a esperança em um homem que faz parte de um sistema. Ele faz parte de um sistema, ele faz parte de uma agenda. E estão deixando de ficar na torre de vigia, vigilante debaixo da autoridade divina para o que de fato é, o que de fato deve ser. E este momento, se você então presta atenção, se você intercedia, volta para a oração, volta a interceder. Se você era de oração, volta a orar. Se você tinha um período que você jejuava meio que periodicamente, tinha o costume, uma vez por semana eu jejuava, mas faz tanto tempo que eu não faço, mas volte a jejuar, assuma seu posto novamente. Eu dançava na igreja. Não entra em discussão do que pode, não pode, é assim, né? Não, eu servia assim profeticamente, eu gostava de expressar na dança, mas aí eu parei. Volte a fazer o que você fazia. Volte ao seu posto. Eu cantava, eu era ministro de louvor. Tá, e abandonou por quê? Volte ao seu posto. Todos que abandonaram o posto serão os primeiros a serem pegos, porque já demonstra que estão fracos, estão deslocados do seu ponto, estão deslocados do seu local. Então, se você orava, volte a orar, volte para o teu posto, assuma seu posto. Você cantava, assuma seu posto, volte. Eu pregava o evangelho, eu anunciava, eu conseguia entregar folhetos, eu conseguia falar do amor de Cristo onde eu ia. Agora, estou meio sem vontade, a vida foi me levando, muita dificuldade, muitas coisas. Volta a fazer a mesma coisa.
Não fique abandonando o seu posto. As pessoas estão abandonando o posto e, ao abandonar o posto, elas também abandonam a igreja, o corpo de Cristo. E o corpo fica todo deficiente, porque daí parte do corpo terá uma sobrecarga nos seus afazeres, que era a função da outra parte do corpo. Aí a mão direita tem que fazer tudo o que ela faz e mais o que a mão esquerda não quer fazer. Porque simplesmente um problema almático, um problema que nem é problema, porque o grande problema é quando eu dou vazão a esse problema como sendo ele. O problema ele não é. E aí, por uma questão almática, abandona o posto, sai da igreja, abandona e deixa de fazer. Isso vai enfraquecendo as muralhas. Então, o que ele falou para mim, a minha igreja está deixando o seu posto na torre de vigia e ela será pega, e os vigilantes serão os primeiros a serem caçados, porque eles são um risco. Por que eles são os primeiros a serem caçados? Porque eles são um risco. O inimigo, preste atenção, meu irmão, minha irmã, o inimigo não quer que você volte para o poço pelo perigo que você representa. É um perigo quando a igreja está posicionada, cada um no lugar que deve estar. Quantos ministérios estão sem intercessores, quando tinha alguns intercessores? Quantos ministérios estão sem pessoas, talvez até como ministros do louvor? Porque ou aquele ministro vai para outro ministério que tem glamour, que é isso, é aquilo. É sempre a alma, o problema vai ser a alma. A alma desajustada, a alma que não foi regenerada, a alma que não se dobra, o ego, o hedonismo tomou conta da igreja. O hedonismo, o ego, o eu, a minha vontade, o que eu quero fazer. Abandone isso. Abandone e volte para o seu posto. Retorne. Quantos ministérios que eram sustentados pelos dízimos, pelas ofertas, primícias e todas as esmolas, enfim, que estava na mão do próprio povo que o Senhor abençoava e punha ele no posto para ser coluna dentro dos ministérios. E hoje ele não é mais, ele abandonou o posto. Ministério sofrendo e ele usufruindo daquilo que o Pai deu para que ele usufruísse, sim, mas que ele fosse uma coluna, fosse um atalaia, fosse alguém que estivesse no seu posto, colunas. Então, toda coluna de sustentação financeira, volte para o lugar, retorne à sua posição, não fira o corpo por causa de problema almático, se conserte diante do Senhor, porque breve ele virá e ele vai prestar conta, vai pedir prestação de conta de cada um. Então, uma palavra dura que foi dada no sentido de reposicionamento. A minha igreja está deixando o seu posto, os muros estão ficando vazios, porque a igreja está saindo cada um do seu posto. Então, volte a ser o que você era, uma coluna financeira, ou uma coluna no louvor, uma coluna na palavra, uma coluna de ensino, uma coluna com as crianças, enfim, volte a fazer o que você tinha que fazer. Eu limpava a igreja, mas eu não sei, ninguém vê, né? É uma coisa chata e fica limpando. Irmãos, não é para o homem que você faz, é para o Senhor. Então aceita essa palavra como vinda do trono, porque um dia ele vai te lembrar. Um dia ele vai lembrar o que você causou no corpo, caso você não volte ao seu posto. Há um texto que está em Apocalipse que ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte a ser quem você era, volte a ser quem você era em Cristo quando você o conheceu. E não seja um destruidor da igreja. Toda pessoa que abandona o seu posto, e essa palavra é dura, e espero que ela alcance teu coração e te desperte. Toda pessoa que abandona o seu posto, sai da torre de vigia, deixa de fazer o que ele tem que ser feito, ele tem um chamado. Ele tem um chamado que tem que ser cumprido para que um propósito maior seja realizado. Há um propósito dado às lideranças, há um propósito dado profético, há um propósito que é colocado. Mas aí os chamados vêm para ajudar exatamente esse propósito, concordando ou não. É assim que funciona. Então, quando você der vazão, der ouvido a esse propósito, e entender que você tem um chamado para auxiliar esse propósito, e deixar de ser pedra de tropeço, deixar de ser alguém que vai trazer empecilho, e se tornar alguém que volta para o seu posto, você verá que a muralha será vigiada, o inimigo perderá a vez, porque daí ele é visto, aí a igreja, o corpo de Cristo está com uma muralha, da cada pessoa da parte do corpo no seu devido lugar, cumprindo o seu devido chamado, fazendo o que ele tem que fazer.
Cada um fazendo o que deve fazer e deixando o hedonismo, o egocentrismo fora da tua vida. Você não precisa ser assim. Eu não preciso ser assim, nenhum de nós. Então, volte para o seu posto. Assuma a sua posição em Cristo, porque estamos no tempo do fim. O cerco vai fechar, ele vai levar um povo que pertence a ele, levará os vencedores. Esse cerco todo está se fechando, a agenda está sendo formada. Você percebe na geopolítica tudo que está acontecendo na Terra, mas simplesmente é o cumprimento das profecias. Então, coisas muito difíceis estão vindo aí. Difíceis, em todos os aspectos, muito difíceis. Difíceis financeiramente, difíceis politicamente, difíceis militarmente. Então, fique preparado. Volte para o seu posto. Volte para o seu posto. Ele diz assim, que quando o Filho do Homem vier, acaso ele encontrará fé na terra? Porque a fé na terra, essa fé que ele está buscando, são de pessoas que por fé ficam no seu posto. E aí verão a diferença daqueles que servem a ele e os que não servem. Então abandone o modismo e volte às práticas e pare de fazer o caminho contrário daquilo que ele te chamou para fazer. Não é o que você quer fazer, não é o que eu quero fazer. Naquela mesma tarde, eu falei para ele das dores que tenho, das batalhas que enfrento, mas eu disse para ele: eu vou continuar ensinando a palavra. Enquanto o Senhor me der fôlego de vida, o meu papel é ensinar a palavra. O meu posto é ministrar a palavra a uma pessoa, a 100 pessoas, a 1 milhão de pessoas, não importa. Uma criança, mas o meu papel eu vou fazer. Eu não quero descer. Como diz Neemias, estou fazendo uma grande obra e eu não quero descer. Então, meu irmão, minha irmã, engrossa as fileiras. Volte à torre de vigia. Não abandone o seu posto, como ele mesmo lhe disse. Muitos estão abandonando o seu posto e tem ministérios fora sofrendo. E os que estão bem, estão bem, mas estão deslocados. Estão bem com pessoas cheias de ego. É um hedonismo aflorado. Não vou falar para você, me perdoa essa palavra que não é minha. Então não tem que perdoar nada, você tem que atentar, orar, buscar o Espírito Santo, buscar a palavra do Senhor e entender que Ele está te chamando de volta para assumir o seu posto de filho e de filha que foi comprado, do qual você tem um dono. Então assuma o seu papel dentro do reino. Breve o Senhor vem. E assim que ele chegar, ele levará, ele te verá no posto correto e daquele lugar, dali você sobe com ele. Porque breve, muito antes do que muitos pensam, ele virá. E breve ele levará um povo e não haverá mais tempo. E aí será tarde, será muito tarde. A perseguição será extremamente acirrada, como nunca houve na terra, diz a palavra, como nunca aconteceu. Não estou te assustando, eu espero que o Espírito Santo esteja te apavorando para te trazer de volta pelo amor que ele tem, pela tua vida, pela tua casa e tua família. E é essa palavra que eu quero dar a você. Não confie em homens. Não fique igreja, não fique depositando a sua confiança em um homem, por mais poder que ele tem, por mais poder que ele tenha na sua caneta, por mais poder que ele tenha. Quem tem mais autoridade do que ele é ele que nos comprou, é o nosso Pai. Então Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E este mesmo Cristo nos diz: coloque-se no posto do qual você foi chamado para estar. Volte para a torre de vigia e fique atento. Vigiai e orai, porque não sabeis a que hora virá o seu Senhor. Amém? Essa é a palavra que fica com você. Se você gostou, se você vai ouvir de novo, se você não concorda, se você concorda ou discorda, isso não é problema meu. Se você discordar, não é de mim, e se concordar também não é comigo. Então eu estou muito em paz com relação a isso. Eu demorei para fazer algum vídeo, mas esse eu precisava fazer. É debaixo de batalhas, de lutas, de guerras, mas eu sei que somos mais do que vencedores. E quando nós fazemos o que ele manda fazer, o resto é ele que vai executando na vida de cada um. Eu espero que essa palavra toque teu coração e te ajude a voltar correndo e você pegue na mão das pessoas que você tinha aliança, volta a engrossar as fileiras e vamos para frente, porque o evangelho do reino tem que ser pregado. E assim que ele for pregado em todas as nações, então virá o fim. Amém? Um abraço a todos vocês. Está entregue.
a mensagem e espero que, se você atentou para ela, você tome a posição. Que não adianta eu apenas gostar e atentar, eu preciso me posicionar. Na realidade, é reposicionar. Você já tinha uma posição, então reposicione e volte à prática das primeiras obras, porque tem mais coisas para serem tiradas caso eu não faça. Amém? Um abraço a todos, que a bênção seja sobre você, sua casa, sua família e principalmente a bênção toque o teu coração de dentro para fora e você não ouça um homem falando, mas ouça o Espírito Santo dizendo ao teu ouvido o que você precisa fazer, deve fazer para benefício de todo o corpo de Cristo e assim cumprir a obra daquele que nos chamou. O mundo clama, o mundo geme pela manifestação dos filhos. Breve ele virá.